Parte 2. Dia 26 do mês do meio-fogo, 8º mês do ano, 1858. Atualmente, Sebas residia em um bairro residencial de alto nível na capital real. A segurança era bem reforçada se fosse comparada às outras partes da capital. Essa moradia em particular era menor que as mansões que a cercavam, como se fosse uma casa para os servos das famílias que habitavam os prédios vizinhos. No entanto, ainda era muito grande para apenas Sebas e Solution habitarem. Mas, claro, havia um motivo para eles terem alugado um local tão grande. Já que estavam agindo como membros de uma família rica de terras distantes, eles não podiam morar em uma casa velha e decrépita. Por essa razão, junto com o fato de não terem credenciais para apresentar ou conexões para fazer, eles tiveram que pagar muito mais caro que o valor cobrado pela União dos Construtores ao alugar essa casa. Além disso, eles tiveram que pagar esse total à vista, o que representou uma despesa bem grande. Sebas recebeu uma pronta recepção quando chegou à casa e entrou pela porta da frente. Esse alguém estava vestida de branco. Era uma das subordinadas de Sebas, Solution Y, das empregadas de batalha, as Pleiades. Os outros habitantes da casa incluíam demônios das sombras e gárgulas, mas eles eram designados para tarefas de sentinela e não vieram lhe dar boas-vindas. Bem-vindo de volta, Sebas-san. Solution parou no meio da fala e até interrompeu sua reverência. Ela olhou para o objeto que Sebas estava carregando com os olhos mais frios do que o normal. Sebas-sama, o que é isso? Eu a encontrei. Solution não deu uma resposta concisa. Todavia, o clima parecia ter ficado mais pesado ao redor deles. Entendi. Não creio que seja um presente para mim, não é mesmo? Então posso perguntar como o senhor pretende se desfazer disso? Por enquanto, você poderia começar curando as feridas dela? Curar? Solution olhou para a garota que Sebas estava segurando. Uma vez que entendeu, ela balançou a cabeça e olhou para Sebas. Se é só isso, não basta levá-la a um templo? Tem razão. Que tolice a minha. Me esqueci completamente dessa possibilidade. Sebas continuava completamente indiferente. Solution percebeu isso e o encarou friamente. Seus olhos se encontraram por um segundo e no final foi Solution quem piscou primeiro. Devo jogá-la para fora, então? Não, eu já a trouxe até aqui. Devemos pensar sobre a melhor forma de lidar com ela. Sim, senhor. Solution era do tipo que não mostrava suas expressões e seu rosto atual estava como uma máscara. Mesmo Sebas não conseguia ler as emoções que estavam em seus olhos. Tudo que ele podia dizer era que Solution estava muito descontente com as circunstâncias atuais. Poderia realizar um exame na saúde dela? Como desejar. O farei imediatamente. Não aqui. A garota não significava nada para a Solution, mas mesmo assim, avaliar sua condição de saúde na porta da frente poderia chamar atenção indesejada. Creio que há um quarto de hóspedes lá dentro. Você poderia fazer o exame lá? Solution assentiu silenciosamente como resposta. Nenhum dos dois conversou enquanto levavam a garota para o quarto de hóspedes. Sebas e Solution nunca tinham sido do tipo que conversavam muito, mas isso não explicava o constrangimento atual entre eles. Solution abriu a porta para Sebas, que segurava a menina em seus braços. As pesadas cortinas estavam fechadas e por isso o quarto estava escuro, mas não parecia abafado. A porta havia sido aberta muitas vezes antes e por isso o ar lá dentro estava fresco e o interior estava impecavelmente limpo. O quarto em si estava iluminado pela luz do luar que atravessava entre as estreitas aberturas das cortinas. Depois de entrar, Sebas deitou a menina nos lençóis limpos da cama. Ele havia infundido a garota com o seu ki e realizado alguma cura básica. No entanto, ela permanecia tão imóvel quanto um cadáver. Solution removeu sem reservas o tecido que cobria a garota, revelando um corpo surrado e machucado. Aquela cena horrível deveria ter sido uma visão difícil, mas a expressão de Solution não mudou em nada, e ela tinha simplesmente um olhar aborrecido e desinteressado em seu rosto. Solution, eu a deixarei sobre seus cuidados. Com isso, Sebas saiu do quarto. Solution não parecia que o chamaria de volta e assim começou seu diagnóstico. Agora que Sebas estava no corredor, ele provavelmente não poderia ouvir enquanto Solution sussurrava. Quanta tolice, mas que desperdício.
Seus murmúrios desapareceram no corredor e, naturalmente, ninguém respondeu a eles. Sebas acariciou sua barba sem dar muita atenção. Por que ele havia salvado aquela garota? Mesmo ele não conseguia explicar o motivo. Será que foi por pena? Não, não foi isso. Por que ele a salvou, então? Sebas era um mordomo e também estava encarregado dos servos de Nazarick. Sua lealdade pertencia a cada um dos 41 seres supremos. Ele devia seu serviço fiel ao chefe de guilda que levava o nome da Ain Zongom. Sua lealdade era verdadeira. Ele poderia dizer com confiança que de bom grado entregaria sua vida ao serviço do Supremo. No entanto, se hipoteticamente falando, ele tivesse que escolher apenas um dos 41 seres supremos para obedecer, Sebas escolheria sem hesitação alguma o homem chamado Touch-Me. Ele era o mais poderoso membro da Ain Zongom e era aquele que tinha projetado Sebas. Ele era um campeão mundial e uma figura de fama incomparável. A guilda florescera principalmente por matar outros jogadores, e por causa disso, quem acreditaria que Touch-Me, um dos 9 membros originais, havia originalmente fundado o clã que antecedeu a guilda para proteger jogadores fracos? Uma grande divergência de seu propósito original. Quando Momonga tinha sido repetidamente morto por outros jogadores, ao ponto de quase abandonar o jogo, foi Touch-Me quem o salvou. Quando Buku Buku Chagama não conseguia encontrar alguém para se aventurar devido à aparência de seu personagem, foi Touch-Me quem se aproximou dela. A determinação persistente daquele homem se tornou a corrente invisível que agora conduzia Sebas. Será que é uma maldição? Essas palavras foram terrivelmente rudes. Se algum dos outros seres que serviam a Ain Zongom, aqueles que haviam sido criados pelos 41 seres supremos, estivessem presentes e ouvissem essas palavras, eles poderiam muito bem tê-lo atacado aqui e agora por sua falta de respeito. É errado mostrar pena e oferecer ajuda àqueles que não pertencem a Ain Zongom? Sebas murmurou austeramente. Isso era apenas esperado. Todos os membros de Nazarick, salvo aqueles que haviam sido programados de outra forma pelos 41 seres supremos, como a chefe das empregadas, Pestonia S. Wanko, acreditavam firmemente que abandonar aqueles que não pertenciam a Ain Zongom era o curso correto de ação. Por exemplo, ele havia ouvido de Solution que uma de suas companheiras das Pleiades, seu nome era Lupus Regina, se dava muito bem com uma garota do vilarejo Carne. No entanto, Sebas estava plenamente ciente de que, se algo acontecesse, Lupus Regina abandonaria essa garota sem qualquer hesitação. Isso não era porque ela era cruel. Se os seres supremos ordenassem os guardiões que tirassem as próprias vidas, eles se matariam sem hesitar. Se os seres supremos ordenassem que alguém precisava morrer, eles os matariam imediatamente, mesmo que o alvo fosse um amigo ou um aliado. Por outro lado, quem não entendesse isso receberia olhares de pena de seus camaradas. Tomar uma decisão baseada em sentimentos humanos, em outras palavras, em valores que não tinham valor real, era a coisa errada a se fazer. Mas e o ponto de vista dele? Será que ele tinha tomado o curso correto de ação? Assim que Sebas estava prestes a morder o lábio, Solution saiu do quarto. Seu rosto ainda era uma máscara sem expressão. Como foi? Ela está contaminada com sífilis e outras 2 doenças sexualmente transmissíveis. Várias de suas costelas e dedos estão quebrados. Os tendões do braço direito e da perna esquerda foram cortados. Seus incisivos superiores e inferiores foram retirados. Seus órgãos funcionam precariamente e o ânus dela está fissurado. Há sinais de dependência química também. Além disso, há inúmeros traços de contusões e lacerações. E isso conclui o resumo básico da condição dela. Ou o senhor deseja uma explicação mais detalhada? Não precisa. O importante é, ela pode ser curada? Facilmente. Sebas já esperava essa resposta sem hesitação. As habilidades de cura podem até ajudar alguém que teve todos os seus membros decepados. Na verdade, Sebas poderia usar o seu Ki para curar qualquer tipo de lesão física. A verdade era que, se ele não estivesse preocupado com emergências ou com a verdade vindo à tona, ele poderia ter curado o tornozelo torcido da velha senhora bem no local. Obviamente, seu Ki poderia curar ferimentos físicos, mas não podia ajudar em casos de envenenamento ou doenças. Sebas não havia aprendido essas habilidades. Portanto, ele teve que pedir a Solution para ajudar nesse aspecto. Então eu deixarei que cuide disso.
Se magia de cura precisa ser usada, talvez seja melhor procurar a Pestônia-sama. Não há necessidade de criar tantos problemas. Solution, você tem um pergaminho de magia de cura, não é? Depois de ver o aceno de Solution, Sebas continuou. Então use ele. Sebas-sama, com todo respeito, esse pergaminho nos foi dado pelo Ser Supremo. Não deve ser usado em uma mera humana. De fato, Sebas deveria ter pensado em outra maneira. Seria melhor curar as feridas dela e estabilizá-la primeiro, antes de curar seu vício e suas doenças. Entretanto, ele não sabia se tinha tempo para isso. Se ela estivesse morrendo por causa do seu vício ou por causa das doenças, curá-la seria um exercício de futilidade, a menos que a cura fosse constantemente reaplicada. Depois de pensar a respeito, Sebas ordenou Solution em uma voz rígida e com tom de aço. Seria o melhor para evitar que qualquer um soubesse de suas verdadeiras intenções. Não me questione. Solution estreitou os olhos e uma chama negra e vermelha apareceu incendiar-se em suas profundezas. No entanto, Solution inclinou a cabeça em reconhecimento para esconder essa mudança. Como desejar. Então vou restaurar essa mulher a uma condição intacta. Em outras palavras, vou reverter o corpo dela ao estado em que estava antes de ela se engajar nessas atividades. É isso que o senhor deseja? Depois de receber a aprovação de Sebas, Solution curvou-se novamente. Então eu o farei imediatamente. Então posso pedir para ferver um pouco de água e limpar ela depois do tratamento? Eu vou comprar algo para comer enquanto isso. Nenhum dos dois precisava comer e nenhum deles sabia cozinhar. Consequentemente, ninguém aqui possuía itens mágicos sobressalentes que eliminassem a necessidade de comer. Assim, Sebas precisava obter comida para essa garota. Sebas-sama, devo alertá-lo. Curar o corpo é uma tarefa simples, mas eu não possuo capacidade de curar traumas mentais. Solution parou de falar e então olhou diretamente para Sebas antes de continuar. Se houver a necessidade de curar tais traumas, eu sinto que seria melhor pedir ajuda ao Ain-sama. O senhor vai informá-lo disso? Não há necessidade de incomodar o Ain-sama no momento. Vamos deixar os sintomas mentais para mais tarde. Solution curvou-se profundamente novamente. Então ela abriu a porta e entrou no quarto. Sebas a assistiu entrar e então se inclinou lentamente contra uma parede próxima. Como ele deveria lidar com ela? A melhor maneira era esperar até que ela fosse tratada, enquanto o rufião estava fugindo, e depois levá-la para onde ela desejasse ir e depois libertá-la. Ele precisava escolher um lugar que estivesse suficientemente longe da capital real. Dizer para ela sair daqui não só seria muito perigoso, mas também bastante cruel. Isso seria praticamente jogar toda a ajuda que ele havia dado no lixo. Ainda assim, será que tudo isso realmente era a coisa certa para ele fazer? Sebastião, o mordomo de Nazarick? Sebas suspirou pesadamente, como se o suspiro fosse lhe permitir expulsar as preocupações que se acumulavam em seu coração. Infelizmente, isso não aconteceu. Seu coração estava acelerado e seus pensamentos eram um borrão em meio às suas preocupações. O quão tolo eu fui! E pensar que eu, Sebas, chegaria a este ponto por uma humana. Mas não importava o quanto ele pensasse, Sebas não conseguia chegar a uma conclusão. Sendo assim, ele decidiu parar de procurar uma resposta. Agora, ele deveria começar a resolver os problemas mais simples. Isso apenas atrasaria o inevitável, mas era o melhor que Sebas podia fazer no momento. Solution, agora dentro do quarto, mudou a forma de seus dedos. Seu dedo fino e branco se alongou, tornando-se uma estrutura semelhante a um fórceps, com vários milímetros de espessura. Por ser uma slime do tipo Shoggoth, Solution sempre foi capaz de fazer grandes alterações em sua forma, então mudar as espessuras de seus dedos era brincadeira de criança. Ela olhou para a porta e, quando percebeu que ele não estava mais lá fora, ela se aproximou da mulher na cama. Já que o Sebas-sama aprovou, eu também posso cuidar dessa coisinha desagradável bem rápido. Você preferiria assim, não? Até porque eu não acho que você está ciente dessa coisinha crescendo dentro de você. Ou está?
Solution moveu sua mão para dentro do seu próprio corpo e retirou um pergaminho que ela havia armazenado dentro de si. Aquele pergaminho não era o único item que Solution escondia dentro dela. Além de pergaminhos e outros itens mágicos descartáveis, ela também continha um grande número de armas, proteções e outros equipamentos de batalha. Isso não era nada fora do comum, considerando que seu corpo podia armazenar vários seres humanos. Solution olhou para a mulher inconsciente. Ela não estava interessada em sua aparência. Apenas um pensamento passava por sua mente. Aquela humana não parecia saborosa. Este corpo parecia um cadáver ambulante. Provavelmente não iria debulhar descontroladamente e encher Solution com o deleite da morte, mesmo que ela a derretesse com corrosivos. Eu poderia entender as intenções de Sebai-sama se ele pretendesse fazer dela o meu brinquedo depois dela se recuperar, mas não acho que é isso que ele queira fazer. Solution estava familiarizada com a personalidade de Sibas, já que ele era o líder das empregadas de batalha. Ele nunca permitiria que ela fizesse tal coisa. Afinal, ele não permitira que ela capturasse e comesse humanos durante sua jornada até aqui, exceto aqueles que tentavam atacá-los. Se o Sebai-sama a resgatou sob ordens do Supremo, então eu ficaria feliz em obedecer. Mas será que realmente vale a pena gastar um ativo valioso dos seres supremos em uma mera humana? Solution balançou a cabeça e dissipou esses pensamentos. Será que eu deveria comê-la antes que o Sebai-sama retorne? Solution quebrou o selo e desenrolou o pergaminho. A magia contida nele se chamava Heal, uma poderosa magia de cura de 6º nível, e poderia restaurar uma grande quantidade de vida, além de curar várias doenças e outras condições de status anormais. Em circunstâncias comuns, usar a magia do pergaminho exigiria níveis em profissões apropriadas. Em outras palavras, seria necessário ter níveis em profissões típicas de clérigos e usuários de magia divina. No entanto, certas profissões ladinas tinham a capacidade de emular uma profissão e usar dispositivos mágicos ao iludi-los, como esse pergaminho. Como uma assassina, Solution tinha níveis em várias profissões ladinas. Assim, ela foi capaz de usar este pergaminho de Heal. Ela não seria capaz de usar se não fosse por isso. Só por precaução, eu vou colocá-la para dormir. Então depois é só eu... Solution usou uma habilidade para sintetizar um veneno adormecedor com um relaxante muscular e então injetou na menina.